Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E neste dia de hoje, apresentador do meu review, das minhas opiniões, minhas análises, minhas conclusões sobre esta câmera que aqui está, a Canon EOS R6 Mark II, que chegou a este espacinho da internet graças aos meus amigos da Canon do Brasil, que fizeram a gentileza de emprestar esta câmera. Na semana passada a gente falou da EOS R8 e agora vamos falar um pouquinho da R6 Mark II. Lembrando que se você gosta muito do conteúdo que eu produzo aqui no canal, considere juntar-se ao Apoia-se, o financiamento coletivo deste espaço na internet. Você também pode clicar no Seja Membro aqui do YouTube, pode mandar um valeu demais aqui também pelo YouTube e pode mandar um Pix. A chave Pix é a que está aparecendo aí na tela e vamos supor que esse vídeo aqui gere a sua decisão, uma influência positiva ou negativa no sentido de decidir que sim, esta câmera é para você e você vai comprar. Não, esta câmera não é para você e você não vai comprar. Então, se esse vídeo te ajudar a decidir por uma aquisição tão importante quanto esta, ou por uma economia tão significativa quanto a não aquisição desta câmera, manda um Pix aí, que o seu Pix vai ser convertido em café da melhor qualidade e café ajuda muito na produção de conteúdo aqui deste canal. Quem me ouve falando isso pensa que eu tomo 5 litros de café por dia, né? Não é bem isso, mas é que eu gosto de uns cafés especiais e café especial tá caro pra caramba. Então manda um Pix aí, junte-se ao Apoia-se, clica no Seja Membro e assim por diante. Você também pode levar em consideração adquirir um dos meus cursos online. Eu tenho cursos de variados assuntos e inclusive um que é o curso de focalização com Canon EOS R7 está por estes dias aqui ganhando uma atualização, se tornando o curso de focalização com R7, R8 e R6 Mark II, porque graças às semanas que passei com essas câmeras, pude ver todas as adaptações que seriam interessantes de colocar no curso para as pequenas diferenças que existem entre os menus dessas câmeras. O curso de focalização com a R7 já servia muito bem para a R8 e para a R6 Mark II, porque a coincidência entre os menus dessas duas câmeras já beira ali uns 90% das funções, comandos e tudo nos mesmos lugares e com os mesmos nomes. No máximo uns 10% de coisas que ou são funções diferentes ou que receberam outros nomes. Mas para ajustar esses 10%, eu incluí uma aula extra. Estou agora no processo de edição dessa aula, então se ela ainda não está disponível no curso, daqui a alguns dias estará. Se você já comprou o curso de focalização com a R7, daqui a uns dias essa aula vai estar disponível lá para você como aula final do curso. E se você ainda não comprou porque era para R7, você tem R8, R6 Mark II, pode adquirir o curso que daqui a uns dias a aula extra, que faz o ajuste fino para essas duas câmeras, estará disponível lá. E eu tenho outros cursos de outros assuntos, dá uma olhada no meu site que está tudo lá. Mas para que esse vídeo não fique com 1 hora de duração, vamos logo falar da R6 Mark II. Primeiro, o que é esta câmera aqui? Ela é uma full frame profissional. Então, vamos começar por aí. A R8 que a gente falou da semana passada é a full frame de entrada, que é um conceito que causa um pouquinho de confusão e eu expliquei naquele vídeo. E esta já é uma full frame profissional. Então ela pretende atingir, pretende satisfazer as necessidades de um público que tenha certos rigores. Não necessariamente a gente está falando de qualidade de imagem, porque tem fotógrafo entusiasta e robista que fotografa melhor que um profissional, mas a profissão tem certos rigores de confiabilidade, de desempenho, que precisam ser atingidos para um equipamento ser o quê? Confiável no nosso dia a dia de trabalho. Então, a R6 atende a esses critérios de ser considerado um equipamento profissional, enquanto a R8 é um equipamento considerado de entrada. Ambos servem profissionalmente se quem está operando sabe o que está fazendo e sabe que aquele equipamento é a resposta certa para as suas necessidades. Não existe equipamento ruim no mercado, pode existir equipamento inadequado para as necessidades de alguém. Então, cabe a quem trabalha com isso saber elencar as suas prioridades e necessidades para escolher a ferramenta certa. Dito isso, então ela é uma
full frame, mirrorless, profissional, que podemos chamar ela de uma Canon EOS R7 full frame ou podemos chamar ela de uma R3 mais simples, porque o posicionamento da R6 Mark II é exatamente esse. Ela tem várias funções e coisas que estão disponíveis na R3, que atualmente, até este instante em que eu gravo esse vídeo, é o modelo topo de linha da Canon, e ela tem muita similaridade com a R7, que é o topo de linha das APS-Cs, o topo de linha das câmeras cropadas da Canon. Então, se a gente estabelecer um ponto médio entre uma R3 e uma R7, a R6 Mark II fica exatamente ali, custando cerca de $1.000, em torno de, pode ser 850, 900, 1.000, conforme a época do ano e promoções que um fabricante venha a fazer, que uma loja venha a fazer. Então, por volta de uns $900 mais cara que a EOS R7 e por volta de uns $900 mais barata que a EOS R5, e um bom tanto mais barata que a R3. Que a R5 já é mais barata que a R3, né? A ênfase de projeto da R6 é parecida com a da R3 e a da R7, ou seja, câmeras voltadas para alta velocidade, são câmeras híbridas, são câmeras com ou iguais capacidades de foto e vídeo ou muito próximas às suas capacidades entre foto e vídeo, e que são voltadas para a velocidade mais do que para a ultra resolução. Para a ultra resolução, a câmera que é voltada é a R5 com seus 45 megapixels. A R6 Mark II e a R3 possuem 24 megapixels e são, portanto, tamanhos de arquivo mais comuns na fotografia documental, na fotografia jornalística, na fotografia de eventos e no uso geral da fotografia, que não precisa de um arquivo gigantesco como o da R5 e que assim pode ser satisfeito por 24 megapixels. Ao longo da minha vida, mesmo em fotografia publicitária e fotografia de arquitetura, 24 megapixels já era suficiente para a imensa maioria dos trabalhos que eu fiz na vida. Para a fotografia de eventos e de shows que eu fiz muito nessa vida, 24 megapixels dá e sobra. Então, ela se situa como essa câmera muito voltada para o mercado de eventos, de jornalismo, de documental e assim por diante. Toma um golinho d'água aí para hidratar a garganta. Coisas que vão perguntar e eu já me adiantei nos testes que eu fiz com essa câmera. Eu quero começar com um destaque, que é o sistema de focalização. Já que eu tenho curso de focalização com R7 e agora também R8 e R6 Mark II, eu vou colocar aí para vocês uma sequência. Eu não sou um passarinheiro profissional, eu não sou um fotógrafo de vida selvagem e muito menos aí de aves, eu faço isso ocasionalmente. Se eu faço isso ocasionalmente, quer dizer que eu não tenho todo o refinamento técnico de alguém que executa isso profissionalmente. Eu faço outras coisas profissionalmente na fotografia, não a fotografia de aves. Mas o que vocês estão vendo aí é uma sequência de um disparo contínuo que teve 31 fotos ao todo de um pássaro em voo. Então, algo que eu não sou especializado, mas que eu sei programar a câmera suficientemente bem naquele menu de autofoco dela, que tem suas complexidades, para que aí eu tivesse um bom resultado do acompanhamento de movimento de um pássaro em voo ao longo de 31 fotos. Vocês estão vendo aí, eu estou colocando em 100% na tela, estou passando as fotos uma por uma. Das 31 fotos, eu cheguei a ter um ponto ali em que teve obstrução, ou seja, enquanto o pássaro voava, entre eu e ele existiam uns galhos de árvore, uns arbustos, que entraram na frente da câmera e a câmera continuou focalizando no olho do pássaro, às vezes intercalando entre o olho, a cabeça e o corpo do pássaro, mas a focalização acompanhou um voo de alta velocidade, com fundo poluído, porque quando é fundo de céu azul é mais tranquilo, mas com fundo poluído, cheio de objetos, com obstruções de primeiro plano, e a única foto que ficou fora de foco é a última da série, quando eu já estava perdendo ele do enquadramento, o pássaro já estava chegando no canto do meu enquadramento, e que por eu não ser o cara especializado nesse tipo de foto, eu estava perdendo em velocidade do meu movimento contra ele, e assim
De um total aí de 3 ou 4 voos de pássaros que eu cliquei nesse dia, essa foi a sequência mais longa que eu fiz. Outras sequências que eu fiz, que tinham 7 fotos, 10 fotos, 12 fotos, também retornaram perto do 100% de acerto. Então, às vezes, de 10 fotos tem uma fora de foco. De 30 fotos, de 31 nesse caso, teve uma fora de foco. Então, a margem de acerto de focalização dessa câmera é enormemente alta. Isso com zero interferência minha, apenas com a programação bem feita do sistema de autofoco, que tem centenas de opções e subopções para você decidir de forma adequada. Essas fotos foram feitas com a RF 100-400 f5.6 f8 da Canon, quase sempre ali nos 300, 400 milímetros, então sempre em f8. E com o ISO automático, então tem bastante variação de ISO, porque o pássaro foi voando entre áreas de iluminação diferente. A câmera também calculou muito bem as exposições. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é: o sistema de focalização é brilhante, excelente. Não tem absolutamente nada que possa ser dito de negativo sobre o sistema de focalização da R3, da R6 Mark II, da R8 e da R7, que são essas câmeras todas têm a versão mais recente da programação de autofoco da Canon e é brilhante, nota 100, não é nem nota 10 não, é nota 100. Então, todo o sistema de autofoco vai ter uma foto ou outra que você pode não conseguir. Você não vai ter 100% de acerto em nenhum sistema disponível no mercado, mas você ficar constantemente acima dos 90% é obviamente melhor do que eu faria em focalização manual, é obviamente melhor do que qualquer coisa que existiu antes, por exemplo, como as DSLR, com aquela escolha de pontos de foco, tudo, né, tudo concentrado no meio do enquadramento. Então você vê que mesmo quando o pássaro estava perto da beirada do enquadramento, a focalização seguiu em ordem. Enfim, primeiro destaque é: sistema de focalização à prova de qualquer dúvida. Segunda coisa que provavelmente vão me perguntar é sobre alcance dinâmico, porque talvez você esteja vendo esse vídeo e não viu o vídeo da semana passada sobre a EOS R8. Só que é o mesmo sensor de captura de imagem que está dentro da R6 e da R6 Mark II e da R8. Mesmo sensor de captura de imagem, com a mesma programação, com o mesmo processador, tudo igual. Então ela faz exatamente a mesma qualidade de imagem. Eu estou pondo algumas fotos enquanto eu falo e pondo o exemplo do vídeo da semana passada, feito com a R8, que é o mesmo sensor e é igual, e algumas fotos feitas aí com a R6 Mark II, e eu posso classificar o alcance dinâmico dessa câmera como excelente. Não é topo de mercado tanto quanto o autofoco. O autofoco ele brilha mais do que o alcance dinâmico nesse caso, mas o alcance dinâmico já está naquela categoria que a gente olha e fala, não falta nada para o que um profissional pode precisar. Então, recuperação de sombra e de alta luz nivelado com o que há de excelente no mercado. A gente pode avaliar que talvez os sensores mais novos da Nikon, mas aí câmeras mais caras como o Z8 e Z9, a Z6 II, eu diria que a gente tem perto de um empate, aí está muito perto. É difícil a gente comparar arquivos de época que a gente fez em datas diferentes, né? Mas, enfim, o fato é que eu não achei falta de nada no sensor dessa câmera no sentido do alcance dinâmico. Outra coisa que as pessoas podem perguntar na sequência é, então, e o ruído de imagem? Se é a mesma coisa que a R8 no alcance dinâmico, espera-se a mesma coisa no ruído de imagem na R6 Mark II. E é exatamente o que se encontra. Por conta de estar ali fotografando pássaros, e vários dos pássaros estavam na sombra, eu estava utilizando ISOs bastante elevados, ISOs na casa de 5.000, até porque você tem que usar um tempo de exposição muito curto, e o tempo de exposição muito curto gera um ISO mais elevado. Então eu estava com ISO 5.000, ISO 6.400 ou mais do que isso, e obtendo registros de ruído de imagem que são absolutamente similares ao que eu tive com a R8. E que eu posso classificar novamente como excelente e ter a mesma conclusão que eu tive com a R8. Ou seja, em ISO 6400 você tem imagens bastante limpas, muito boas. 12.800 com pouca intervenção de software, você já tem arquivos muito bons. E com 25.600 como um limite operacional.
onde com 25.600 de ISO já começa a ser recomendável a gente adotar aquelas táticas de redução de ruído por inteligência artificial, que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é que funciona e mostrando que funciona. Existem variados softwares, então tem o Topaz, tem o DxO e tem o redutor de ruído por inteligência artificial do Lightroom e do Photoshop através do Camera Raw, entre outros que eu poderia citar, que são excelentes e que fazem com que um arquivo de ISO 25.000 fique ali nivelado com um arquivo de ISO 800 em qualidade. Então, ruído de imagem está efetivamente deixando de ser um problema nas nossas vidas. Ruído de imagem foi, alcance dinâmico foi, sistema de focalização foi. A próxima pergunta muito frequente que eu recebo é: vale os $1.000 de diferença sobre a R8, já que elas usam o mesmo sensor e produzem a mesma qualidade de imagem? Ou seja, se ela é tão igual assim à R8 na qualidade de imagem que ela produz, vale a diferença? Os $1.000? Onde estão os $1.000, $900 de diferença entre uma e outra? Então vamos lá, coisas que a gente vai ter, que a R6 tem e que a R8 não tem. Uma delas é o fato de que a cortina de obturador fica fechada sobre o sensor, protegendo de uma entrada de poeira ou algo assim. O obturador que eu mencionei tem a possibilidade de primeira cortina mecânica, ou seja, um obturador de atuação totalmente mecânica. Na R8 é só primeira cortina eletrônica ou totalmente eletrônico. Aqui você tem as três opções, que é totalmente mecânico, primeira cortina eletrônica e as duas eletrônicas, com os benefícios no uso de flash HSS e os benefícios de ausência de rolling shutter, que é aquela certa inclinação de linhas em fotos de velocidade quando se usa o obturador mecânico. Então você tem algumas vantagens. Então você tem aí o obturador que fecha sobre o sensor, você tem o obturador totalmente mecânico, sincronismo de flash em 1/250 contra 1/200. A diferença é pequena? É, diferença pequena. Nível de vedação do corpo é maior que o da R8. A R8 tem algum grau de vedação? Tem. Mas quando a gente abre porta de bateria, de cartão de memória, tudo aqui, a gente começa a ver borrachas no entorno dessas portas que são proteções adicionais da entrada de umidade. Então o nível de proteção do corpo da R6 Mark II é mais robusto e mais forte que o da R8. Então já estamos aí em cortina de obturador que fecha, obturador mecânico, sincronismo de flash mais rápido, nível de vedação mais aprimorado. Você tem o IBIS, o In-Body Image Stabilization, a estabilização de imagem no sensor, que R6 Mark II tem e R8 não tem, que é muito útil tanto em vídeo quanto em foto. Você tem um segundo slot de cartão SD UHS-2, enquanto a R8 tem um slot só de cartão. Ergonomicamente falando, a gente tem umas diferenças, por exemplo, com esse botãozinho multidirecional que tem aqui atrás, que ajuda a manobrar pontos de foco. Essa é uma diferença um pouco menor, porque quando a gente olha esse seletor de funções aqui embaixo, na R6 Mark II, isto tem um multidirecional lá na R8 que não tem aqui. Tem na R7 também, tem na R8 e não tem na R6 Mark II, o multidirecional de apertar aqui. Tem só esse do tipo joystick. Então, isso dá para dizer que é uma vantagem que é bem pequena. E uma vantagem razoável é a qualidade do EVF, o visor eletrônico aqui em cima, que tem não sei quantos milhões de pontos lá a mais, 3,6 milhões de pontos de resolução neste EVF contra 2,3 no da R8. E você percebe a diferença, o nível de nitidez olhando é outro, principalmente para quem uma hora ou outra vai ter que fazer focalização manual, vai intervir no foco automático com uma intervenção manual. Quem tiver que fazer isso, o visor mais nítido é melhor. Então você tem esse conjunto de diferenças entre R6 Mark II e R8. Se vale os $1.000, ou seja, diferenças que são de robustez, diferenças que são de desempenho, diferenças que são de recursos, se eu somo tudo o que tem, eu acredito que para o exercício profissional da fotografia vale a diferença sim, porque o profissional vai extrair rendimento do seu trabalho e uma entrega mais eficiente de trabalho vai retornar em rendimentos. O fato de ter 2 slots de cartão, já ter o backup simultâneo é muito importante. A estabilização de imagem no sensor pode ajudar muito em situações difíceis de luminosidade que são comuns em eventos e em jornalismo.
Então tem um conjunto de coisas aí, além do que a maior vedação contra a poeira e umidade também é útil no mercado de eventos e no mercado de jornalismo e documental. Então as melhorias que a R6 Mark II tem sobre a R8, no meu modo de ver, são suficientes. Eu não falei uma outra muito importante, que é a bateria dela, a LP-E6NH, cuja carga dura mais ou menos o dobro da LP-E17 que está na R8. Então, num evento, se você tiver um evento de dia inteiro, ou uma reportagem, ou um documental de dia inteiro, você vai ter que trocar 4, 5 vezes a bateria, né, da R8, se você está alternando entre foto e vídeo, você vai fazer isso 2 ou 3 vezes no máximo, porque você tem aí tranquilamente 800 fotos de duração ou umas boas horas de vídeo. Então, no exercício profissional, eu acho que vale. O resumo no exercício profissional vale a pena a R6 Mark II sobre a R8 e essa diferença de preço vai se pagar com o tempo. Para o amador, entusiasta, hobbyista, que geralmente pode preferir uma câmera menor e mais leve para carregar em viagens, e que interessa a ele a qualidade de imagem que ele pode obter e que ele pode conviver com o fato que ele carrega o carregador, leva para lá e para cá o carregador da bateria dele para carregar no hotel em que se hospeda e tal, porque o fotojornalista está num lugar que ele não tem onde colocar um carregador, muitas vezes. O fotógrafo de documental também. Então, para o hobbyista entusiasta, eu acredito que a R8 seja uma melhor resposta, porque é menor, mais leve e tão prática de usar quanto é a R6 e gerando qualidade de imagem excelente. Já a R6 tem respostas melhores para algumas necessidades profissionais. Outras coisas que me perguntaram, o slow motion dessa câmera, a gravação em 120 quadros por segundo dessa câmera é boa? Lembrando que ele grava Full HD a 120 quadros, e aí eu estou fazendo aqui para vocês verem o upscale, né? Estou dando um aumento de tamanho desse arquivo aí que vocês estão vendo, passarinho, né? Limpando as penas e tal. E eu acredito que a minha resposta seja sim, ou seja, tem um ótimo slow motion, ótima qualidade, considerando que ele é Full HD, mas que aguenta um upscaling aí, né? Um ganho de tamanho até o 4K, caso você vá finalizar e editar seu trabalho em 4K. Qualidade de vídeo em 4K. Eu posso dizer que é tão boa quanto o que a gente encontra na R7, que é uma qualidade excelente, com a diferença que a gente tem uma vantagem de ISO no sensor full frame, que a R7 não tem tanto. Só que a R7 tem algumas coisas que a R6 Mark II não tem. A saber, o modo 4K Fine, por causa do sensor dela de 32 megapixels, que vai ser encolhido, né? O 6K sendo encolhido para o 4K, que dá um ganho de resolução e uma queda de ruído de imagem. Então, o 4K Fine da R7 já é uma boa resposta ao ruído de imagem do sensor APS-C. E isso já equilibra um pouco melhor as coisas. E também o 4K Crop, que é o Line Skipped, que tem na R7. Então você tem alguns modos de trabalho na R7 que você não tem na R6 Mark II. E tem um aspecto que nos meus testes eu cheguei, que é a questão do aquecimento em 4K a 60 quadros por segundo. Se eu pensar o produto concorrente direto, que é a Sony A7 IV, a Sony A7 IV tem relatos na internet de aquecimento ali entre 40 e 45 minutos usando 4K 60 quadros. E eu nunca tive aquecimento 4K 60 quadros na R7. E eu estranhava quando eu lia relatos na internet que a Sony A7 IV tem aquecimento em 4K 60. E aí, testando a R6, falei, eu tenho que testar esse assunto. Algumas pessoas perguntaram e eu tive aquecimento com a R6 Mark II em torno dos 40 minutos também, o que a coloca no mesmo lugar que a Sony A7 IV. Eu estava tendo aquecimento com 38 minutos de vídeo, só que eu estava usando um cartão UHS 1V30. Ao substituir pelo UHS 2V90, então deixei a câmera esfriar, deixei ela desligada um tempão e tal. Substituindo pelo UHS 2V90, eu passei um pouco dos 40 minutos, ali 41, 42, conforme temperatura ambiente e condições de uso, isso vai variar. Conversando com alguns amigos que já possuem a R6 Mark II ou que são de locadoras e que já têm ela para alocar, eles informaram que o 4K 60 quadros tem exatamente essa média de tempo de aquecimento, ou seja, em torno de 40 minutos.
Como não é muito sábio a gente gravar um evento inteiro a 4K 60 quadros ou fazer uma reportagem inteira a 4K 60 quadros só porque em alguns takes a gente vai querer um slow motion, o 4K a 30 quadros eu não tive nenhum episódio de aquecimento com ela, e eu tive com a R8. Então a R8, por ter um corpo menor, as coisas ficam todas mais juntas, ela registra aquecimento mais rápido. E a R6 Mark II sobrevive melhor ao aquecimento, só que a R7 não esquenta nessas situações. Então, talvez esquente depois lá de umas 2 horas de vídeo, não sei. O teste mais longo que eu fiz com a R7 em 4K 60 quadros durou 1h20. Nessa 1h20 ela não registrou aquecimento, usando o cartão UHS-2 V90. Então, se você precisa muito de 4K 60 quadros, a R7 pode ser uma melhor resposta para você. Se você trabalha com 4K 30 quadros e esporadicamente escolhe takes para rodar 4K 60 quadros, você não vai ter problema algum com a R6 Mark II. Me parece que 40 minutos é um tempo bastante bom para esse desempenho, porque no nível de preço de mercado é o que se encontra. A gente vai encontrar uma R5C da Canon, que grava mais tempo que isso? Sim. A gente vai encontrar a Sony A7S III, que grava mais tempo que isso? Sim, mas elas custam mais caro. Então, né? Nessa faixa de preço, full frame, nenhuma câmera faz melhor do que o que a R6 Mark II está fazendo, porque tem um empate com a Sony A7 IV. Agora, é curioso que uma câmera mais barata como a R7 consiga gerenciar isso melhor, talvez pelo sensor APS-C, a área menor, esquenta menos, não sei o motivo, tá bom? Mas então, conjunto da obra, pensem isso aí sobre as suas necessidades de vídeo. Bateria LP-E6NH, como eu falei aí, tranquilamente para em torno de 800 fotos ou até mais, ou menos conforme a sua forma de uso. Em vídeo também varia, você fica dando replay dos takes de vídeo, você vai gastar mais bateria. Se você usa o EVF na resolução máxima ou se você baixa ele para o modo de economia de energia. Então, conforme a gente usa uma câmera, pode gastar mais ou menos bateria. Só que, de forma geral, a LP-E6NH é uma bateria excelente, já era excelente na R7, é excelente na R6 Mark II e é excelente em todas as câmeras que podem usar a LP-E6NH. Isso é um diferencial consistente para a LP-E17 dos modelos de entrada. Bom, falei do foco, do alcance dinâmico, do aquecimento em vídeo, do ruído de imagem, das diferenças para a R8. Muita gente pode perguntar se vale o upgrade da R. Eu acho que vale na imensa maioria das coisas. Salvo se os 30 megapixels da R são diferença significativa para você diante dos 24 da R6 Mark II, e isso só vai valer em ISO baixo, tá? ISO 100, 200, 400, porque à medida que o ISO for subindo, o projeto mais novo desse sensor faz diferença no ruído de imagem e assim você vai ter vantagem. Né? Se você trabalha em ISO mais elevado, você vai ter vantagem nesses 24 megapixels aqui do que nos 30 da EOS R. Então, na imensa maioria dos casos de foto e de vídeo, a R6 Mark II é uma câmera superior à R. Ah, vale o upgrade de R8, de RP? Se você precisa dos recursos... Em relação a RP, ela é melhor em tudo. Em relação a R8, que é uma câmera muito recente, só se você precisa dos recursos profissionais que a R6 Mark II tem, porque a qualidade de imagem é a mesma. Vale o upgrade para quem tem a R7? Só se você está precisando do desempenho de ISO de uma full frame. Se você não está precisando de mais desempenho de ISO, tipo acima dos 3200 de ISO, seja em foto quanto em vídeo, se você não está precisando disso, tem nenhuma vantagem que você vai ter na R6 Mark II sobre a R7, porque onde ela começa a brilhar é justamente onde um sensor full frame geralmente brilha, que é na baixa luz, nas condições ruins de luz. R5, quem tem R5 vale a pena pensar em R6 Mark II? Na minha opinião, não, porque a R5 vai ganhar em resolução e geralmente quem comprou uma R5 está precisando dessa resolução. Então, não vejo muita razão de um dono de R5 baixar para R6 Mark II, a não ser que comprou e não está usando toda a resolução dela e os arquivos são até um problema em termos de fluxo de trabalho, você prefere um arquivo menor? Aí beleza, aí vale sim a mudança. Minha conclusão para fechar esse vídeo é que eu gostei demais da R6 Mark II,
Como câmera fotográfica, eu diria que ela é perfeita, porque ela focalizou perfeitamente, entrega excelente ruído de imagem, o baixo, né? Ruído de imagem, excelente alcance dinâmico, excelente velocidade de disparo. Aliás, quando eu falei as diferenças entre a R6 Mark II e a R8, faltou dizer os 12 disparos por segundo com obturador mecânico contra 6 de primeira cortina eletrônica da R8, 12 aqui contra 6 na R8. Então, é uma câmera perfeita no sentido fotográfico e excelente no sentido de vídeo. O único senão dela seria um aquecimento em 4K 60 quadros, mas aí na faixa de preço dela a gente não encontra uma full frame que faça isso melhor. Eu não sei as Panasonic, tá? As Panasonic têm uma tradição de vídeo muito forte, mas elas são absolutamente incomuns no nosso mercado. Eu suponho que a gente vai ter câmeras Panasonic que desempenham em vídeo até melhor do que a R6 Mark II, que a Sony A7 IV, porque é uma tradição da Panasonic essa, mas em compensação você não tem no mercado, você não tem garantia aqui no Brasil, você não tem distribuidores especializados na marca, entre outros problemas. Então eu até suponho um desempenho de vídeo melhor numa Panasonic, aí a S5 II ou qualquer uma dessas, mas... Eu tenho um amigo meu que disse a seguinte frase sobre uma das Panasonics recentes aí, ele falou assim, cara, eu adoraria ter essa câmera, mas se eu tiver um problema eu tenho medo de ter um caríssimo peso para papel na minha mesa. E é esse o ponto, porque aí você vai ter que mandar uma câmera para o exterior para consertar, pagar o frete disso, né? Então ter um equipamento que tem distribuição oficial no Brasil com garantia aqui, isso pode fazer a diferença para você. No meu uso de dia a dia, eu vou seguir com a R7, porque eu gravo muito vídeo aqui para o canal e a R7 tem resolvido totalmente, ou seja, eu não preciso fazer esse upgrade. No meu uso de fotos, eu ainda estou decidindo aquela ideia de uma segunda câmera que será uma full frame, qual modelo que é. Ainda estou na pesquisa, estou testando, aproveitando esses testes todos. A R6 Mark II eu achei realmente interessante para mim, realmente interessante, mas dizem que vai sair uma R5 Mark II, né? Então vou esperar para ver, não estou na urgência, então vou esperar para ver. Mas, novamente, muito obrigado para o pessoal da Canon do Brasil pelo empréstimo dessa câmera, gostei demais de testá-la. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. E se esse vídeo te ajudou a decidir por essa câmera ou decidir por não comprar essa câmera, manda um Pix aí que eu vou converter o seu Pix em café de alta qualidade para a gente produzir material aqui para este canal. Considere adquirir os meus cursos, especialmente o curso de focalização com Canon EOS R7, que também se aplica a R6 Mark II e R8. Lembrando que se agora que o vídeo entra no ar, se essa aula ainda não estiver disponível, mais 1 ou 2 semanas essa aula estará online lá no curso. E é isso, manda um curtir, não sai desse vídeo sem curtir, pega esse seu dedão aí ó e curte esse vídeo, porque dá trabalho fazer uns vídeos desse aí, curtir é de graça, eu sei que nem todo mundo pode juntar-se ao Apoia-se, nem todo mundo pode mandar um valeu demais, ou seja membro, ou comprar um curso, mas o curtir é de graça, então curte, comenta aí, coloca suas dúvidas, suas opiniões aí nos comentários e a gente continua essa conversa, a gente se vê no próximo vídeo, até mais.